Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar a nossa aula? Aula de número 11 traz a revisão e avaliação. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, revisão. Vamos revisar o nosso conteúdo. Vamos falar sobre modernismo, mas antes, vamos falar um pouquinho que vem antes. O pré-modernismo. Vamos verificar aí o pré-modernismo. Olha só, o pré-modernismo aconteceu final do século XIX e início do século XX. Já está falando algo que vem antes do movimento mesmo, tá bom, gente? Então, ainda não estava acontecendo o movimento, a escola literária modernista, tá? O que aconteceu antes, tá bom? Então, o que estava acontecendo antes foi lá no final do século XIX, início do século XX, e o que acontecia ali na sociedade. Vamos verificar aqui o nosso contexto histórico. Aconteceu o quê? A abolição da escravatura, tá bom? Teve a implementação do trabalho assalariado, é uma consequência, né, gente? Porque da onde as pessoas estavam ali libertando os escravos, então houve um movimento necessário para suprir ali a necessidade da sociedade naquele momento. Então precisou-se agora pagar pelo trabalho, né? Nada mais justo, inclusive, né? Também teve a implementação do regime republicano. Tá? Vamos continuar, então. Isso aí é o que estava acontecendo no pré-modernismo. Olha, lembrando, tá, que pré-modernismo não é classificado como uma escola literária. Tá? Por que eu não posso classificar o pré-modernismo como uma escola literária? Porque é um período de transição. Não tem ainda uma característica, um formato mesmo, uma base para dizer, isso aqui é uma escola. Se é uma transição, as produções que aconteceram ali pegam muitos estilos, né? Antigos, inclusive. Lembra-se que a gente está vindo ali do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Olha quantos movimentos estavam acontecendo tudo ao mesmo tempo nessa transição. Né? Então, vejo que são muitas produções diferentes. Então, ali estava ainda tentando criar um estilo, tá bom? Então, vamos lá continuar. O pré-modernismo, qual era o projeto literário disso? O desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros. Então, esse era o desejo. Nós temos que revelar o Brasil, nós temos que botar na nossa literatura o que é do nosso povo, chegar mais próximo da realidade. Então, esse era o desejo. Então, como a gente vai fazer? Por isso que é um pré-modernismo, porque como a gente vai fazer? Vai começar ali a testar, a produzir, até chegar no pronto. É a partir daqui que a gente vai começar a produzir mesmo, tá bom? Então, esse era o projeto. E quem fez parte desse movimento para iniciar, né, fazendo essa transição? Vamos verificar alguns autores, olha só. Nós temos Euclides da Cunha com Os Sertões, Lima Barreto, Triste Fim de Poliquaso Quaresma. Nós temos Monteiro Lobato, tá? Às vezes a gente nem fala, Monteiro Lobato fez parte aí desse movimento, tá? Com a obra Urupês e Augusto dos Anjos com a obra Eu, certo, gente? Então, vejo aí quantos autores pegaram essa causa, querendo mostrar o Brasil, que tem aqui condições de produzir as suas literaturas. Certo? Muito bem. Então, esse foi o pré-modernismo. Aí fez todo esse movimento, vamos conseguir encontrar nossa identidade. Percebem? Se vocês perceberem, a gente vem buscando essa identidade, mostrar o verdadeiro Brasil, desde lá do romantismo, né? Lá na primeira fase do romantismo já vem essa questão do nacionalismo, vamos mostrar o que o Brasil... Tá. Então, vem que a gente vem tentando construir a nossa identidade. E aí, aqui no modernismo, vem ainda mais forte, né? Chega de influências lá de fora, vamos botar aqui o nosso mesmo, a gente tem capacidade.
Ok? Então, fez esse momento de transição, aí aconteceu realmente o modernismo brasileiro. E aí tem um marco, né? Vamos botar assim, que tem um marco. Geralmente, quando a gente vai fazendo essa transição, a gente esquece, não sei, faz mais ou menos por ali. Só que no modernismo brasileiro, a gente inicia aqui dizendo assim, olha, foi aqui, nesse exato momento que consolidou o modernismo brasileiro. Quando foi? Na Semana da Arte Moderna. Esse foi o marco do modernismo, tá? E ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922, tá? Ela foi uma semana ali, a gente fala semana, mas teve ali a primeira, a segunda, se eu não me engano, 3 noites, né? Marcaram. E o que mais chamou a atenção e que saiu em vários jornais foi exatamente a segunda semana de exposição, porque houve uma confusão, né? Foram lá declamar o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, e a plateia vaiou, né? Então, ali foi aquele rebuliço, vaiou, e aí isso é ruim, isso não é, como é que vai ser? Então, mexeu com esse evento, né? Mexeu não só ali com o pessoal que estava vaiando, como com os próprios artistas que estavam participando, ficaram ali com receio, enfim. Então, grandes nomes, tá? Como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti, tá? Graça Aranha, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Villa-Lobos também. Villa-Lobos, que era música, sim, participou, para vocês verem como o modernismo, ele envolveu vários tipos de arte, tá bom? De artista. Anita Malfatti, Tarsila de Amaral e de Cavalcante, foi alguns personagens, né, alguns artistas que participaram ativamente desse movimento, que deram ali a cara a tapa, que participaram da Semana da Arte Moderna. E na Noite da Confusão, que eu falei para vocês, que é a segunda noite, há quem diga que as vaias foram provocadas, foram puxadas por Oswald de Andrade, porque o intuito ali era fazer a Semana da Arte Moderna ser vista. Então, era aquela coisa assim, não interessa se vão falar bem ou se vão falar mal. O importante é ter destaque, é as pessoas saberem que estava acontecendo ali a Semana da Arte Moderna, algo que eles queriam revolucionar. Certo, gente? Então, vamos continuar. E aí, esse movimento, ele teve 3 fases, né, no decorrer de alguns anos aí. A primeira fase do movimento é chamada de heróica ou de destruição. Né? Destruição dos valores do passado e busca pela identidade nacional. Então, veja que começa ali, como é a primeira fase, está ali pelo mesmo projeto literário do pré-modernismo, né? Construir o verdadeiro Brasil, mostrar para os brasileiros, então, ainda é aquela construção de identidade. E aí, segundo Menotti Del Pichia, o grupo da semana não formulou um código, formou uma consciência, um movimento libertador a integrar nosso pensamento e a nossa arte na paisagem e no nosso espírito dentro da autêntica brasilidade, brasilidade do Brasil, certo? Ele pode prestar atenção que ele nem fala assim, da autêntica do lado do brasileiro, né, do Brasil, português, enfim, não, ele que botou bastante da brasilidade para mostrar que é algo bem nacional. Certo? E quais são as características, já que agora ele já é um movimento, então agora ele já tem uma base formada, né? Como uma estrutura, como vai ser essas produções. Então, características, né? Da arte do modernismo. Então, tinha a fase mais radical e nacionalista, certo? Então, vamos falar bastante da nossa terra, busca por uma identidade nacional, maior liberdade formal com rupturas da sintaxe. Então, aqui eles não vão se preocupar com a melhor, mais culta palavra ali, não tem, vai ter essa ruptura, né? Ali do parnasianismo, não vai ter mais isso, tá? Presença de regionalismo, linguagem informal, valorização do folclore, arte e cultura popular brasileira, certo? Uso de versos livres que não possuem métricas, né, a medida. Uso de versos brancos com ausência de rimas e utilização do sarcasmo e da
ironia, certo? Então, veja que ele faz aquela quebra mesmo, porque até então tinha toda uma estrutura, tinha que ter rima, tudo muito bem pensado, a palavra mais culta possível. Agora, não, eles queriam mostrar algo base do Brasil, então, como o nosso Brasil tem muita diversidade, então eles queriam mostrar isso, né? Tanto que tem bastante ao lado do regionalismo. Ok? Vamos continuar, então? Aí os autores principais desse movimento: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Mário de Andrade e Oswald de Andrade eram irmãos? Não, não eram, né? Vamos continuar, tem o mesmo sobrenome, mas não é. Aí nós vamos revisar também agora um pouquinho a segunda fase, certo? Ali era de destruição, agora já está consolidação, e ela também é chamada de geração de 30. Reflexão sobre o sentido de estar no mundo e renovação da linguagem. Veja aqui, renovação. Vai ter ali um foco também no sociopolítico, a gente não pode esquecer, porque, querendo ou não, ainda tinha os resquícios ali da Segunda Guerra, tá? Então, foca um pouquinho ali também. Vamos verificar as características dessa segunda fase. Consolidação do modernismo, então já estava mais estável, tá? Vasta produção literária, tanto em poesia quanto em prosa. Aí ela ficou dividida ali em poesia de 30 e romance de 30. Valorização do regionalismo e da linguagem popular. Utilização de versos livres, sem métrica, em brancos, sem rimas. Crítica à realidade social e brasileira, né? Veja que o modernismo ele vai mostrar a realidade, não tem nada mais de idealização, como acontecia, por exemplo, lá no romantismo, tá? Aqui é realidade. Valorização da diversidade cultural do país, temática do cotidiano, social, histórico, e tem uma questão ali do lado religioso. Tá bom? Então, essas são as características da segunda fase. Vamos para a nossa terceira fase. Terceira fase não. Vamos primeiro verificar aqui os nossos autores, né? Quem fez parte desse segundo movimento, segunda fase do modernismo? Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Esses são os nossos destaques. Certo, gente? Então, vou falar um pouquinho para vocês de Carlos, né? Vamos falar do Carlos. Olha a intimidade. Carlos Drummond de Andrade fez bastante aí participação desse movimento. Ele traz a poesia marcadamente reflexiva, questionamentos filosóficos sobre a vida, o mundo e o ser humano. O poema famoso é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Então, provavelmente vocês já ouviram um trecho desse poema, certo? E assim, esse autor ele também tem fases. Vamos verificar as fases dele? Olha, nós temos a fase da poesia cotidiana, relatos do cotidiano com acontecimentos banais, corriqueiros e sentimentos, a presença de humor e ironia. Então, quando tem essa pegada, vocês já vão saber que é uma poesia cotidiana. Tinha a poesia político-social, que aí tem um caráter mais o quê? Político-social. Vai focar para esses dois lados. Ele revela uma visão mais profunda e angustiada do mundo, né? Então, ele vai ali refletir sobre as questões do mundo, trazendo essa angústia, certo? Temos também a poesia filosófica. Esse período foi conhecido também como a fase do não, na qual o pessimismo e o desencanto diante dos problemas políticos sociais são atualmente presentes, né? Temas como, quais são os temas que ele vai trazer na poesia filosófica? A vida, a morte, o amor e a passagem do tempo. E a outra fase é a poesia memorialista, tá? Que vai trazer o quê? Ironia e humor, que são os aspectos a serem resgatados nas poesias. O tema central da fase final de Drummondiana é o saudosismo, a infância do autor em sua terra natal, o interior de Minas, né? Porque ele era mineiro, então ele vai trazer essa pegada do lado da infância. Ok? Vamos verificar aqui uma produção também bastante conhecida dele. Vejam só. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José?
Carlos Drummond de Andrade. Então, e agora, José, o que é que a gente faz, né? Fez aí o questionamento, tá bom? Então, esse foi Drummond. Então, agora vamos verificar mais um autor que movimentou com muitas produções belíssimas. Marcos, né? Marcos Vinícius de Melo Moraes, o nosso Vinícius de Moraes, mais conhecido, né? E ele foi o quê? Um importante nome na poesia e também na música, tá bom, gente? Um dos criadores do movimento Bossa Nova, também aí vocês sabem que Bossa Nova foi aí conhecido internacionalmente, mundialmente, então ele é muito conhecido, tá? Poesias com misticismo religioso, figura feminina e o cotidiano, então são essas temáticas que ele traz aí na poesia dele, certo? E aí, Vinícius de Moraes, como um autor muito completo, cheio de produções, também tem as suas fases. E ele tem 3 fases. A primeira fase é o misticismo, tá? A segunda fase, sensualismo. E a terceira, cotidiano e poesia social. Então, essa é a divisão, quando a gente pegar as produções dele, vai ter essa divisão nas poesias. Ok, gente? Muito bem, vamos continuar. Vou trazer aqui a produção de Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. Então, vejam como ele traz aqui uma reflexão sobre a rosa de Hiroshima. Ele compara, né, a bomba a uma rosa que chega ali e abriu. E, ao invés de exalar um perfume agradável, infelizmente, traz ali a contaminação, queimadura, enfim, traz tanta desgraça. E aí ele relata nas pessoas feridas, né? Então, faz essa comparação com essa tragédia. Certo, gente? E aí vamos continuar falando sobre as fases do modernismo, e eu trago para vocês a terceira fase do modernismo, chamada de geração de 45. Nessa fase, agora ele já traz o quê? Equilíbrio e objetividade. Vai continuar ali com o sociopolítico, tá bom? Vamos verificar algumas características. A linguagem ela é mais objetiva e equilibrada. Ela é influenciada lá do parnasianismo e simbolismo. Então, vejo que lá no começo eles não queriam nada no passado, mas aqui eles vão pegar um pouco dessa influência, tá? Oposição à liberdade formal, tá? Então, forte preocupação com a estética e a perfeição, coisa que antes eles não estavam querendo a questão da estética, né? Não tinha rima, essas coisas. Aqui, eles vão voltar a ter essa preocupação de estética, métrica e rima, temática social e humana, tá bom? Uma outra característica aqui dessa terceira é também a metalinguagem, né? Onde vai usar a própria linguagem para falar da linguagem, o próprio poema para falar, de repente, do poema. Então, ele vai fazer essa mistura, certo? E os autores que eu trago aqui como destaque dessa terceira fase, Mário Quintana, João Cabral de Melo, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, tá? São os nossos principais autores da terceira fase do modernismo. Certo, gente? Muito bem, então não esqueça que a gente está falando aqui do pré-modernismo e modernismo. O modernismo em si já é um movimento, o pré-modernismo não. Então, o pré-modernismo a gente não pode classificar como uma escola literária, uma vez que é um período de transição, então tem várias produções de vários estilos ainda. Já o modernismo, a gente chama assim de escola literária, um movimento literário, porque ele já vai ter base, uma estrutura onde a gente consegue identificar característica daquela produção literária. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e até a próxima.